Aqui também já estamos ao vivo, então. Beleza. Boa noite, pessoal. Estamos aí 4 espectadores, enquanto o pessoal vai entrando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Marcilon pela oportunidade, né, pelo tempo aí de estar aí conosco. Essa live é um patrocínio, né, do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção aqui em Goiás, com apoio do Sinduscon Jovem, no qual, né, eu tenho o prazer aí de estar presidindo, dirigindo, junto com a Anaísa. E é um grupo aí que a gente tenta fazer esse network, essa troca de conhecimento. Ele foi a pandemia, né? Ela veio inclusive como uma coisa positiva, né? Que a gente conseguiu se conectar, se encontrar mais, trocar mais experiência de maneira um pouco mais rápida, mais dinâmica, né? Então, bom, indo a favor disso tudo, a gente convidou o professor Marcilon aí para estar conversando um pouquinho para a gente hoje. E eu vou passar a palavra para a Anaísa, apresentá-lo. E, bom, sinta-se à vontade aí, pessoal. Professor, obrigado por aceitar o convite do Sinduscon Jovem. Um abraço a todos. Qualquer dúvida, pessoal pode interagir, pode perguntar. Aqui é para ser um bate-papo mesmo. Valeu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anaísa. Eu faço parte do Sinduscon Jovem junto com o João Paulo. O professor Marcilon é meu professor da graduação de Engenharia Civil, me dá aula de administração e instalações elétricas, e pelo contato com ele na faculdade, eu imaginei que ninguém melhor que ele para nós estrearmos as lives no YouTube, né? Então, passo a palavra para o professor e vamos lá. Bom, na verdade, eu que agradeço, né, a honra de estar com vocês aqui no Sinduscon Jovem, estreando, né, a live. Eu acho muito legal, ainda pelo YouTube, online, muito, muito interessante. Como diz a Anaísa, né, fui professor da Anaísa em 2 disciplinas, fui professor dela de administração e finanças, né, e instalações elétricas também. Então, começar a me apresentar. Então, sou professor da PUC, sou sócio, de uma empresa de consultoria de engenharia. Tenho assim, bom, eu acho que para quem chegou aqui deve ter visto um flyer, tem uma pequena, biografia lá, né. Já trabalhei em vários locais, sou engenheiro eletricista, já trabalhei pelo Brasil todo, já trabalhei inclusive em Angola por algum tempo. E hoje eu estou basicamente trabalhando como consultor e como professor, né. E por conta disso, inclusive, né, e por conta de experiência em gestão por muito tempo, já que apesar, assim, de não aparentar, eu já tenho umas décadas vividas. Só de engenharia são 32 anos, né. Eh, e aí, como eu até falei para no começo, para Anaísa, eu falei: "Anaísa, vamos falar de fazer um". Eu dei a sugestão, que o tema estava grande, assim, um título. Eu gosto de título grande, né. Aí ela: "Não, tá muito grande, professor". Aí eu falei: "Que tal, assim, conversando sobre motivação e produtividade?". Porque a ideia é bater um papo mesmo, né. São assuntos, isso é um assunto, na verdade, que tem as suas polêmicas, né, assim, o quanto, o motivar melhora a produtividade. O que que vem a ser produtividade? Como é que se motiva? Então, eu vou passar alguns slides para vocês aqui. Inclusive, eu quero agradecer a minha 2 alunas, né, de TCC, que já estão formadas, já tem, lá 1 ano e meio, 2, já nem lembro mais, que fizeram essa pesquisa. Foi um TCC muito bacana. E eu sempre brinco com elas, falei: "Ó, esse TCC de vocês virou disciplina em sala de aula, porque agora os meninos têm que ler o artigo de vocês, porque é algo muito importante para um engenheiro, entender um pouco, né, como é que funciona. A gente está no mundo século XXI, a gente já não, faz as coisas do mesmo jeito que fazia no início do século XX. Então mudou, assim, 100 anos, mudou muita coisa,
mas muita. A gente pode perceber uma das coisas é que estamos aqui dando uma palestra online para pessoas que podem estar no mundo inteiro, né? E vai ficar gravado e as pessoas vão poder ver depois. Isso mostra o quanto o mundo está mudado, né? Então, eh, por conta disso, eu acho que sim, uma das coisas importantes para um gestor, lembrando, o engenheiro, basicamente, quando ele começa a sua carreira, ele já começa como gestor. Dificilmente um engenheiro não tem uma equipe por conta dele. Ele vai ter que lidar com pessoas, né. Lembro muito que a gente, em sala de aula, fala sobre, ah, quais são as habilidades e competências, né. Uma das habilidades mais importantes e que está em todo o grau em que a pessoa se encontra hierarquicamente, desde o operacional até o mais estratégico da empresa, o diretivo, é a habilidade humana, saber lidar com pessoas. E esse é o mais complexo, porque as pessoas são complexas. E diferente da eu como engenheiro, né, diferente da nossa área, que ela é das exatas, quando a gente fala de relações humanas, por conta dessa evolução do ser humano e desse relacionamento complexo das pessoas, as coisas evoluem. Então não existe uma receita. Então eu não vou passar uma receita aqui hoje e falar: "Ó, é assim que se deve fazer ou assim que vocês farão que vão ter sucesso". Não tem como passar essa receita de bolo. Mas não, vamos fazer esse bate-papo e vocês vão, eh, abrir a mente, vamos dizer assim, aqueles que já não a têm aberta, os jovens hoje já são diferentes dos jovens do meu tempo, apesar de eu ser jovem ainda, né. Eh Mas para conceitos um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, nós que somos mais exatas, como é que a gente lida com pessoas ou como é que se deve lidar com pessoas, certo? O que que vai fazer para as pessoas trabalharem mais felizes para a gente e nos darem retorno também, tá? Antes de eu começar a mostrar meus slides aqui, eu só quero até lembrar que a gente está numa época muito do politicamente correto, né? Em que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. Agora, um detalhe interessante sobre isso é que as empresas ainda utilizam muito o termo recursos humanos, certo? E isso já está caindo em desuso, porque quando você fala recursos humanos, você trata os humanos como recurso e não como pessoa. Então, vamos, sem querer ser chato com termos politicamente corretos, né? Não é para Não é esse o objetivo. É só para mostrar, como que a gente deve encarar a gestão. Na verdade, hoje em dia, você não as pessoas estão mudando o modo, né, então a gente fala gestão de pessoas, em vez de gestão de recursos humanos. Óbvio, isso tem mudado paulatinamente, mas percebe-se uma preocupação, que é uma preocupação que começou, de pouco tempo, 1930 para cá. Basicamente, quando as pessoas começaram a perceber que os seres humanos não são máquinas. Então eu vou colocar aqui um slide aqui para gente, deixa eu olhar aqui, né, compartilhar a tela, deixa eu procurar minha janelinha que está aqui. Pronto, a partir desse momento eu não estou vendo vocês, não sei nem se eu estou aparecendo na tela, tá gente. Eh Só para lembrar, né, as minhas alunas que eu falei para vocês que fizeram o trabalho, que eu agradeço muito, é a Ana Vitória, certo? E a Mariana. Então o trabalho ficou muito bom e eu roubei até uns elas falaram para mim: "Professor, pega lá os nossos slides". Então alguns slides eu realmente aproveitei até os slides dela do TCC, tá? Pra gente bater esse papo. Alguma coisa tem nada a ver, eu coloquei antes, depois algumas coisas diferentes, óbvio, né, para a gente conversar sobre, então, motivação e produtividade na engenharia. Primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é sobre o que que é produtividade, afinal de contas. Que a gente fala muito em produtividade, a gente,
ouve muito falar em produtividade, que o Brasil tem um grande problema com produtividade. O custo do Brasil é por conta da produtividade baixa, mas na verdade, só para entender de maneira rápida, isso é basicamente uma relação entre produção e custo, certo? Se você for produzir muito, isso não quer dizer que o ato de produzir mais, você aumentou a produtividade, você aumentou a produção, certo? Então, na verdade, para que você aumente a produtividade, você tem que melhorar a sua relação entre produção e custo. Se você aumenta a sua produção, mas, por exemplo, mantém o seu custo no mesmo patamar, aí você aumentou sua produtividade, certo? Se você mantém a sua produção e diminui seu custo, você melhorou também a sua produtividade. Se você faz ambas as coisas, né, aumenta a produção e diminui o custo, você melhorou muito mais a sua produtividade, tá. Então, assim, a produtividade, que é algo que a gente precisa pensar, a gente tem que pensar em melhorar o benefício, da empresa nessa relação de produzir e custo. E isso não é uma conta facinho de fechar. Eu lembro, né, nos meus primeiros anos de engenharia, isso é muito comum, quando você começa a tocar suas primeiras obras, né, aí na sua primeira dificuldade, você chega lá para o seu gerente, supervisor, depende da empresa, como que funciona a estrutura hierárquica dela, claro, e você fala assim: "Ó, eu preciso de mais recursos, preciso de mais máquina, mais pessoal, mais isso, para produzir mais". Ah, qual que é a grande vantagem que você está tendo? Você está aumentando o seu custo para aumentar a produção. Você não está melhorando a produção, você não está utilizando nenhuma ferramenta para melhorar a produtividade. Você simplesmente está pensando em talvez no prazo, que é um detalhe dentre todos os outros que você tem de gerência, né. Aí você está gerenciando apenas cronograma, é apenas tempo. "Não, eu estou atrasado, então vou encher de gente aqui agora". E isso não é melhorar a produtividade. Você nem não posso nem dizer que é melhorar a produção, você está aumentando a produção. E às vezes porque você já atrasou ela antes, certo? Então é para a gente entender um pouquinho. Eu coloquei, usar um termo goiano, né, eu coloquei no mesmo balaio aqui 3 teóricos importantes, né, Taylor, Frederick Taylor, né, Adam Smith e Henri Fayol. Ah, o Adam Smith é o mais velhinho dele, mas foi um dos primeiros que se preocuparam com essa história da produtividade. Tem aquela velha historiazinha lá do Adam Smith e da fábrica de alfinete, né, aonde eu vou falar bem rapidinho, porque muita gente já conhece. Se não conhecer, depois leiam. Se alguém quiser, pode pedir, eu mando o material. Eu tenho o, o texto original, mas já traduzido, se não me engano, para o português. Eu acho que está traduzido para o português já, do Adam Smith, que ele explica essa historinha da fábrica de alfinete. Aquele alfinete de fralda mesmo, sabe? Então, a ideia é o seguinte: se você pegar uma pessoa para ele sozinho fabricar um alfinete, acaba sendo uma coisa simplória, mas uma pessoa talvez não dê conta de fazer um alfinete num dia, se você usar. Então vai gastar um tempo danado, porque ele tem que desenrolar um arame, cortar um arame, entortar, polir, colocar ponta, encaixar, e aí colocar ele numa cartela. Quer dizer, é um processo longo, você tem que tirar uma ferramenta, colocar outra, tirar outra, pegar outra, muda de bancada, sei lá. Acaba sendo um processo, demorado, custoso no sentido de, difícil, né, e custoso também no sentido que aumenta o custo. Por quê? Se eu colocar mais pessoas, que foi a ideia do Adam Smith, neste processo, eu coloco uma pessoa para cortar, uma para fazer ponta, uma para dobrar, uma para polir, uma para encaixar no na pon na não é na ponta, né, fazer o encaixe na parte metálica aonde ele vai ficar a pontinha, e depois um outro para encartelar, né, ele fazia uma diferença assim, eh
O que uma pessoa não dá conta de fazer num dia, se colocar, acho que é 11 pessoas, se não me engano, que é a conta dele, faz acho que 10.000 num dia, certo? Ou seja, nesse caso ele aumentou o custo, mas aumentou em muito a produtividade, a produção. Então, nessa relação, ele aumentou a produtividade, bastante. Então, isso já era uma preocupação antiga, lá do tempo do Adam Smith, 1800 e alguma coisa. Né? Taylor foi um dos primeiros teóricos, né, do século XX, né, em 1900 e alguma coisa, 1913 por aí, ele tinha uma preocupação de melhorar essa produtividade. E ele pensava assim: o que vai ser feito para melhorar? Ah, eu vou comprar matéria-prima, mas isso aí não é minha parte, eu sou engenheiro. A minha parte é cuidar da engenharia. Então, como fazer? Ele pensou: bom, vou mexer no processo, nas pessoas. Ele utilizou um processo complicadíssimo, que foi um cronômetro, né? E ele media o tempo que as pessoas faziam, como que elas faziam, achavam quem fazia o que melhor, treinava, e por conta, vamos dizer assim, a ferramenta mental que ele tinha à época, né, início do século XX, 1913 por aí, ele, como já tinha uma certa idade, né, então ele nasceu em 1800 e alguma coisa, então ele tinha uma mentalidade social mais arcaica, se comparar com conosco hoje em dia, claro. Então, o ser humano, para ele, era uma ferramenta que deveria ser usada da melhor maneira possível para atingir seus objetivos, tá. Então ele não acreditava muito que o ser humano ia fazer alguma coisa por gostar ou porque a empresa era boa, nada, ou até porque o salário era alto. Inclusive, uma das crenças de Taylor é que salário comprava a produtividade. Mas o que acontece é simples, você não tinha gestão nenhuma da produção. Aí ele implanta várias coisas ao mesmo tempo. Óbvio que você tem resultado. Quando você não tem nada e coloca alguma coisa, você vai ter resultado. Então ele descobria quem tinha, mais qualificação, via o tempo que se gastava, treinava as pessoas, colocava na posição correta e ainda tinha uma supervisão. E essa supervisão para ele era muito importante, porque ele acreditava que as pessoas não eram responsáveis por si só. Já Fayol, na mais ou menos época, né, 1916, 17, por aí, eu não lembro, faz muito tempo, tá, não lembro. Fayol, por sua vez, ele sim, ele não deixava de acreditar nas mesmas coisas que Taylor, mas ele já viu as críticas que eram feitas a Taylor. E o que que ele pensava? Falava: "É mais interessante se a gente tiver um um ambiente de trabalho mais agradável, né, as pessoas estiverem se sentindo bem, vão produzir melhor". Mas ele não estava preocupado com as pessoas, estava preocupado com a produção, certo? Ele mudou a estrutura hierárquica, existia uma responsabilização, existia uma chefia, inclusive os princípios de administração de Fayol são estudados até hoje. O sistema de hierarquia é utilizado basicamente nas empresas. Então, quem quer entender um pouco de administração, estuda Fayol, que vai saber um pouco sobre o que é. Só que tem várias falhas apontadas também. Não vamos dizer falha, tem críticas ao sistema de Fayol, que basicamente é a mesma de Taylor, que era tratar o ser humano não como gerindo pessoas, mas gerindo um recurso, alguém que vai produzir se eu fizer algo para ele em troca, me dá uma produção. Basicamente isso, tá. Aí vieram pessoas, várias teorias, né, burocracia, vieram várias teorias, da administração, até que alguém começa a se preocupar com o ser humano. Fala: "Mas será que não existe um jeito de produzir mais se preocupando com as pessoas? Será que não são as pessoas que produzem? Então o que fazem as pessoas produzirem?", né. Aí vem
o nosso tema, que é motivação e produtividade. A palavra motivação, que ela surgiu um pouco mais tarde, mesmo assim, a sua origem, né, vem lá do movere, que é exatamente, né, sair do lugar. Então, quando você motiva alguém, você motiva a pessoa a não ser mais o que ela é, a não fazer o que ela faz, ela sair, se movimentar e fazer alguma coisa, fazer mais, fazer melhor, etc. Então, isso é motivar, né? Ah, tomando essa ideia, voltando a lembrar, né? Nós que somos da exata, a gente tem várias leis, né? Lei de Ohm, lei de Foucault, lei de. Eu não sei se Foucault é lei ou teoria. Mas tem um monte de lei. Se o Felipe tiver aí, depois ele pode me corrigir, né? E vai corrigir com certeza. Nas relações humanas, a gente tem teorias. E essas teorias, com o tempo, elas acabam caindo por uma razão simples. Que as pessoas mudam, as sociedades mudam, as relações entre as pessoas mudam. O mundo não era tão globalizado como é hoje, não tinha internet. Então, assim, e isso faz com que as teorias tenham que evoluir. Dificilmente vai ter uma lei que rege relações humanas. A gente vai ter teorias e essas teorias elas vão ser aplicadas enquanto elas forem possíveis de o serem naquela sociedade, àquela época, né. Então, nós vamos estudar basicamente uma das mais antigas, né, que é a teoria das necessidades humanas, de Abraham Maslow. Olha, se minha pronúncia estiver errada, eu sempre falei Maslow, né. É igual o Herzberg, eu sempre falei Friedrich Herzberg, espero que seja. Então tem a teoria das necessidades humanas, a teoria dos 2 fatores e, mais ultimamente, né, o que a gente chama de programa de qualidade de vida no trabalho, tá. Nós vamos ver a diferença e uma certa evolução de um para outro e ver como é que isso aplica para a gente motivar e ter uma produtividade melhor. Na verdade, vamos ficar com a interrogação no final. Isso aqui é uma conversa. E sim, se alguém quiser a qualquer tempo perguntar, por favor, tá, Naísa, você pode me interromper, porque eu não consigo ver aqui nessa tela o chat, tá? Eu não consigo ver o Ok, chat. professor, combinado. Então tá bom. Bom, para começar, a gente falando, né, da construção civil, cada um que for de uma área diferente, estiver assistindo, imagine a característica do seu setor. Mas o setor de construção civil ele é caracterizado por uma maior taxa de rotatividade no mercado, também chamada de turnover. As pessoas adoram termos em inglês. Então, a taxa de rotatividade é chamada de turnover. Então, sim, tem uma grande rotatividade por várias características. Uma delas, inclusive, hoje, as pessoas, quando começam, por exemplo, a construir um prédio, uma obra, elas registram o CNPJ em nome da obra, contratam aquele funcionário da obra, acabou a obra, tem que demitir aquele funcionário daquele CNPJ daquela obra. Isso, obviamente, quando você for pegar a estatística, vai aparecer uma rotatividade alta, porque mesmo que a pessoa trabalhe na mesma empresa, mas em prédios diferentes, ela vai sair de um e ir para o outro. Se ele não for contratado da empresa, for da obra, isso vai mostrar uma rotatividade lá nas estatísticas do IBGE. Mas independente disso, isso não é o que faz ter uma rotatividade, mas é só um detalhe a ser levado em consideração, tá? Mas realmente é uma grande rotatividade. Porque mesmo sendo contratado por uma empresa, o que acontece é que a obra acaba. Se a empresa não tiver uma outra obra naquele mesmo estágio para aquele tipo de profissional, aquele profissional sai. E em qualquer área da construção civil, da engenharia. Isso pode ser, imagina, vou falar como engenheiro eletricista, né? Se eu tenho, por exemplo, uma linha de transmissão, se eu estou fazendo a parte de fundação, acabei a parte de fundação das linhas, das torres. Se eu não tiver uma outra linha de transmissão para eu pegar aquele pessoal que é de construção civil, né, que é pedreiro, pessoal da parte de fundação, servente, e mandar para essa área,
eu vou ter que demitir para começar a contratar montadores, eletricistas, que é uma outra categoria, certo? Então, isso é uma característica realmente que existe na engenharia, tá? O tempo médio de duração dos empregos, por essa razão, é menor do que o da média do mercado. 80% dos contratos de trabalho encerrados ao longo dos últimos anos possuíam menos de 1 ano de duração. Isso aqui é uma pesquisa feita em 2019. Então, sim, esse período de pandemia, esquece, estou falando no período normal, 2019 para trás. Na pandemia, é assim, a gente não tem nem dados, porque a gente não tem estudos a respeito. É até complicado você fazer pesquisa em tempo de pandemia, tá? Mas no tempo normal, como diria nossos professores de física lá e de química nos tempos de ensino médio, né, na CNTP, né, condição normal de temperatura e pressão, é isso aqui, tá? Então, dentro da construção civil, as condições de trabalho são, na média, tá, insatisfatória, os salários são baixos, você tem altas horas de trabalho e um elevado número de acidentes. Esses dados não são dados jogados ao léu. Isso foram coletados e isso aqui vem de pesquisa, certo? Então, isso aqui acontece, tá? Isso aí não é assim. Para quem é do ramo da engenharia, sabe como é. Basta visitar uma obra. Quanto menos organizada a empresa, isso aqui mais é a cara da empresa, certo? Você vai em algum tipo de construção, tá lá misturado aquela monte de coisa e os funcionários passam por cima de ferro, de madeira, assim, não é, ou seja, falar que isso é condição satisfatória, não. Obviamente que as grandes empresas que prezam, tem ISO 9000, ou então tem um sistema de qualidade independente de ter ISO, tem auditorias, tem preocupação com um funcionário, com a qualidade, obviamente que isso aqui é bem menor, certo? Mas isso aqui, ainda na média, é a cara da construção civil. Essas condições de trabalho, obviamente, elas causam o quê? Desmotivação, o cara não vai se sentir motivado para trabalhar nesse ambiente. Inassiduidade, que palavrinha legal, né? E isso sim, é um tanto quanto comum para quem é da engenharia, alguns dias da semana são fatídicos, né? Segunda e sexta, geralmente são dias que o pessoal gosta de não ir na obra, às vezes. Então existem uma certa, não todos, mas alguns funcionários. Absenteísmo, que é a falta mesmo, né? A falta não justificada. E uma alta rotatividade. A rotatividade, ela tem um problema em qualquer tipo de empresa. Por quê? Porque você tem um custo de contratar uma pessoa, você tem um custo dessa pessoa encaixar na empresa, aprender os processos e começar a ser produtivo, e aí quando está tudo engrenado, você perde essa pessoa e ainda tem um custo de demiti-la, e aí o custo de colocar outra no lugar. Então a rotatividade muito alta, ela é um problema. Então muitas vezes as empresas, elas procuram segurar algumas pessoas chaves, algum encarregado importante, algum mestre de obra, alguma coisa assim, justamente por conta disso, por causa do ônus que se tem em se perder alguma mão de obra importante para a empresa, certo? Então esse estudo foi pensado, né, em verificar que ações que podem ser feitas motivacionais para mudar um pouco esse quadro, pensando naquele quadro que a gente viu, como que pode ser feito, tá? A primeira teoria, que é a teoria de Maslow, ela mostra essa pirâmide aqui, famosa, né, a pirâmide de necessidades de Maslow, aonde mostra que nós temos, vamos dizer assim, uma certa ordem de importância, né, a gente se preocupa primeiro em estar vivo, né? Então é fisiológico, segurança, social, estima e autorrealização. Então, enquanto você não tem uma dessas satisfeita,
você não consegue nem se preocupar com a próxima. Essa é mais ou menos a ideia de Maslow. Então, o cara que está preocupado, que alguém que está sem ter o que comer, ele está preocupado com a comida, certo? Está preocupado com o alimento, com uma casa, esse tipo de coisa. Aí depois que ele tem isso, assim, ele vai preocupar com a segurança, com estar num ambiente legal, ter liberdade. Depois que ele tem isso, aí assim, amigos, se relacionar com as pessoas, e aí por diante, né? Ter aprovação, uma estima, reconhecimento da comunidade. E aí, por fim, é a autorrealização, é aquela coisa que a gente gosta de fazer, né? Você gosta de poesia, gosta de tocar, gosta de juntar as pessoas, gosta de estudar, e isso te realiza, é nesse sentido. Agora, o que que a empresa pode fazer em relação a isso? Segundo Maslow, aqui tem até aqui mostrando aqui, ó, como é que eu poderia satisfazer e com isso motivar o funcionário, o colaborador, o trabalhador, as pessoas dentro da empresa. Horário de trabalho, intervalo para descanso, conforto físico, boa ergonomia, né? Um trabalho seguro, gente, remuneração é, assim, é uma obrigação da empresa. Você está trabalhando, a pessoa tem que receber. E receber um salário justo, certo? Se a pessoa recebe o que dá apenas para ele ficar nessa faixa laranja, apenas pagar a comida e o aluguel, com certeza essa pessoa não está motivada, tá? Professor, posso te interromper rapidinho aqui, aproveitando? É Pode. porque assim, o senhor foi falando, né, desde o começo, né, das teorias até chegar nessa parte mais prática, e aparentemente, sim, tudo, assim, ou boa parte, involuntariamente acaba envolvendo o salário, né? Porque, por exemplo, necessidade fisiológica ali para a pessoa se satisfazer ali, por exemplo, né? Para ela ter segurança, etc., acaba que o financeiro pesa bastante, né? E baseado no que hoje, né, no mercado da engenharia, o engenheiro, a profissão falando de engenheiro mesmo em si, é uma profissão que está desvalorizada, né? Claramente, né? Os salários hoje, basicamente, por exemplo, hoje o engenheiro júnior, né? O recém-formado ali, ele não consegue ganhar o piso salarial, né? Que o nosso PEA, né? Por exemplo, regulamenta, enfim. E aí criam-se vagas como auxiliar de engenharia, enfim, e uma série de outras coisas para você conseguir pagar abaixo, né? Então, assim, como que o senhor, aproveitando toda essa pirâmide de Maslow aí, né, que eu particularmente sou muito fã, já tinha visto isso aí bastante, como que o senhor vê isso, né? Porque é um mercado muito desvalorizado, como foi uma das bolinhas que o senhor colocou ali no slide anterior. Porque vencer isso é muito complexo, né? Você tem um embate ali, um dilema entre capitalismo e a alta produtividade ali, né? O que o funcionário merecia de fato. Olha só, aqui que vem a visão empreendedora, né? Ah, existem empresas e empresas, certo? Uma empresa que procura explorar o trabalho, ele, isso aqui, olha, se você for pensar bem, isso aqui, né, é pior do que a teoria de Taylor que eu falei lá atrás. Que uma das primeiras coisas que Taylor preconizava era o seguinte: se você trabalha, você tem que receber, trabalha muito, você recebe muito. Se trabalha pouco, recebe pouco. Então ele achava que era fator motivacional o salário, certo? E isso, então, assim, foi das primeiras teorias no início do século XX, 1913, 1911, por aí. Então a gente percebe que hoje a gente tem empresários que não seguem nem a teoria mais básica de produtividade, que é a de Taylor, aonde você tem que, no mínimo, remunerar dignamente um profissional, certo? Mas você percebe o seguinte: empresas e empresas, né? Empresas que têm grande produtividade, que têm grande nome, que crescem, mesmo sendo pequenas, tá? Elas procuram remunerar bem e coloca isso bem claro no seu custo,
tá? Eu ando visitando várias empresas ultimamente e a gente percebe isso claramente. Ah, então, muitas vezes você conversa com um cara, e você vê que aquele empresário, ele tem uma empresa que tem um bom nome, a empresa assim, pô, a empresa não é tão grande, né? A empresa tem um bom nome, paga bem os funcionários estão trabalhando ali, assim, tem um ambiente legal para se trabalhar, e às vezes eles não dão conta nem da demanda por conta do modo que ele gerencia. Porque salário é um detalhe dentro de vários fatores. Se você não dá o básico, a gente vai ver daqui a pouco na segunda teoria, que é de Hertzberg, salário não é fator motivacional. O salário, segundo a teoria de Hertzberg, ele é o que ele chama de insatisfaciente ou fator higiênico. Daqui a pouco eu explico, vai ficar mais fácil de entender. Mas assim, só para não ficar sem explicar direito, se você deixa de dar um salário digno para uma pessoa, ela vai ficar insatisfeita. Se você dá um salário digno, ela vai ficar normal, porque esse é o normal. Ela não vai motivar porque ela tem um salário melhor. Ela Como se vai fosse o mínimo simplesmente... obrigatório, né? Basicamente, né? É obrigação a pessoa ter repouso, é obrigação ela trabalhar num lugar confortável, é obrigação ela ter um ambiente bom de trabalho, é obrigação você ter EPI, é uma obrigação a pessoa procurar ter menor rotatividade, isso por conta da própria empresa e porque ela passa segurança para o funcionário, né? Você ter liderança e não chefia, ali até fala chefe, liderança em vez de chefia, né? Interação com todos os meios, responsabilizar as pessoas, porque uma pessoa se sente importante, e aí isso aumenta aquela estima, que é falar de estima ali, reconhecimento, responsabilidade, né? É até triste quando você vê numa empresa, assim, se a coisa deu certo, fui eu, o chefe. Se a coisa deu errado, não, eu falei para fulano que não era assim. Percebe? E isso é triste numa empresa e não é incomum, muito pelo contrário. E vários empresários fecham muito os olhos para isso. E esse tipo de injustiça, vamos dizer assim, dentro da empresa, ela traz uma grande insatisfação, certo? Segundo o Maslow, à medida que você sobe aqui, você vai ficando motivado. Mas para Hertzberg, a motivação vem, na verdade, deixa eu colocar um laserzinho aqui, só para. Cadê apontadorzinho aqui? Para Hertzberg, é daqui para cima que existe motivação. Daqui para baixo, na verdade, né, da metade social para baixo, assim, se não houver, o cara vai ficar insatisfeito. Se houver, é normal. Daqui para cima, se houver, aí ele se motiva. Essa é que é a ideia de Hertzberg. Então, o empresário que contrata alguém, já sabendo que já sabe que aquele trabalhador vai trabalhar insatisfeito e que ele não vai ficar muito tempo. Então, assim, ele já sabe que ele vai ter um custo em ter que contratar uma outra pessoa, treinar outra pessoa, ter o custo de demitir. Se isso, sim, não faz sentido, não é lógico. Se ele quer produzir mais, contrate uma pessoa competente, pague o que essa pessoa valha, certo? Que ele vai ter uma produtividade maior. E não vai ficar. Quando começa a engrenar, aí troca. Começa a engrenar, troca. Essa empresa não vai engrenar nunca. Vai ficar sempre em primeira marcha. Ou então em ponto morto. E isso, sim, é bem claro quando você vê a diferença entre algumas empresas. Por exemplo, se alguém fala assim, não, antigamente, fala assim, sou empresa da Norberto Odebrecht. Todo mundo olhava assim, pô, esse cara é o engenheiro, certo? Hoje em dia, depois de alguns problemas, as pessoas, não sei se tem esse status ainda, mas era um baita status. Todo mundo sabia que o cara tinha um baita salário, porque lá o engenheiro, ele tem qualidade, ele é exigido e responde. Ele tem,
E ele tem tudo isso aqui, ó. Ele tem responsabilidade, vai ter reconhecimento. Ele tem orgulho de trabalhar na empresa e a empresa tem orgulho do seu quadro. Então, essa estima trocada, vamos dizer assim, ela faz com que a pessoa se sinta motivada, tá? Você trazer trabalhos diferentes para o cara fazer, porque você fazer a mesma coisa a vida inteira, o que te motiva a sair de casa e fazer a mesma coisa? Né? Você fala, nossa, de novo. É por isso que muita gente odeia segunda-feira, né? O cara levanta e fala, nossa, vou de novo fazer aquilo que eu faço há 10 anos, há 15 anos. Eu vou lá fazer a mesma coisa. Então, tem algumas empresas que elas fazem com alguns setores uma rotatividade. Aí, o cara está num setor, às vezes muda o cara até de cidade, para ele ter desafio, para ele não achar que tá bom, né? E isso faz com que ele cresça, e isso motiva a pessoa. Então, as empresas, óbvio, a empresa pequenininha tem que adequar àquilo que ela tem para ela, certo? Então, eu estou falando de uma maneira global, às vezes fala de grandes empresas, mas as empresas pequenas têm que pensar isso, como é que eu vou adequar isso se eu tenho uma empresa pequenininha? Da mesma forma, vamos imaginar se você tenha vamos mudar completamente de ramo, vamos falar, você tem um restaurante que seja, meus alunos sabem que eu adoro falar de comida, né? Pastel, então, sempre dou um exemplo de pastel. Mas, então, o que é desafiador? Por exemplo, você fala, olha, a gente está com o mesmo cardápio sempre, passa um desafio. Olha, vamos fazer um cardápio novo e coloca a pessoa para participar, coloca até os garçons para dar ideia, porque ele é que está na ponta ouvindo o que as pessoas estão falando, certo? E esse tipo de participação, corresponsabilidade e desafio faz com que a pessoa ela chegue nesses dois patamares de cima, de estima e de autorrealização, que basicamente é o que fala Hertzberg na sua teoria dos dois fatores, certo? Ele fala que motivação não é fonte das necessidades básicas, que são aquelas que eu falei, as 3 primeiras. É fonte das necessidades mais complexas, estima e autorrealização, certo? Que seria o quê? Aí, os 2 fatores, né, que eu já tinha citado antes lá, eu tinha falado assim, fatores higiênicos e fatores motivacionais, né? Também chamado de insatisfacientes e satisfacientes. Eu acho que esses 2 termos engraçados, eles são até mais fáceis de entender, né? O insatisfaciente, na verdade, é aquilo que me deixa insatisfeito se eu não tiver. Tá aqui, ó. A gente pode olhar nesse quadro aqui, por exemplo. Ó, tá aqui. Então, o que me deixa insatisfeito? Se a política da empresa não for uma política clara, se for uma política repressora, se for uma política daquela chefia de uma supervisão muito ferrenha, onde os relacionamentos não são bons, as condições de trabalho não são as melhores, o salário está na média, né? Você não consegue mudar de posição, você não sente segurança nos 2 aspectos, né? Nem segurança do emprego e nem segurança da sua vida, que às vezes você não tem EPIs, etc. Essas coisas não havendo te traz insatisfação. Essas coisas havendo não faz nada, percebe? Não tem nem satisfação, nem insatisfação. E aí vem os fatores motivacionais, ou esse nome que eu acho legal, satisfacientes, né? Que é o quê? O que motiva? Realização. Que para engenheiro é joia, você fala assim, nossa, fiz uma obra, acabou com sim, né? Eu fiz um projeto de irrigação em Jaíba lá, que tinha motores de não sei quantos 1000 HP, era do tamanho dessa sala. Aí você enche a boca para falar assim, não, fiz uma linha de transmissão 230 kV, não sei o quê. Fiz uma autoestrada, pista dupla dos 2 lados, e assim por diante. Esse tipo de coisa te deixa feliz.
isso te satisfaz. Reconhecimento, né? Às vezes você fez tudo, você se autorrealiza, aí mas na empresa lá você nem a RT você não assinou. Quando alguém vai falar lá, aí um chefe vai lá e assume todos os louros para ele e esquece de falar: "Ó, na minha equipe teve um excelente engenheiro que fez isso, teve fulano, ciclano", certo? Então, o reconhecimento, significância, responsabilidade, avanço, crescimento. Isso aqui, se não tiver, não altera nada, mas se tiver, você está satisfeito. Percebe? Então, essa é a diferença entre o insatisfaciente e o satisfaciente, que é basicamente, a gente voltando aqui no Hertzberg, seria esses aqui de cima, que é estima e autorrealização. Esse quadrozinho aqui, ele serve tanto para a gente estudar aqui como é que a gente motiva uma pessoa numa equipe, quanto os marqueteiros, né? O pessoal de marketing, quando quer desenvolver um produto, fazer publicidade e tal, eles analisam essas coisas da mesma forma que a gente está analisando aqui, só com objetivo diferente, tá? Aí vem algo um pouco mais moderno, que é a qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho, na verdade, é o seguinte: basicamente, eu vou voltar aqui no mesmo balaio, tudo que a gente falou, certo? Porque a pessoa, quando trabalha, na verdade, ela tem que ter bom salário, certo? Ela tem que ter bom ambiente de trabalho, ela tem que ter reconhecimento, ela tem que ter todos os aspectos que foram ditos anteriormente. Ela tem que se sentir num ambiente aonde aquilo ali é uma extensão da vida dela, porque ela passa grande parte do tempo trabalhando. Se a gente analisar o tempo que a gente dorme, o tempo que a gente trabalha, que a gente come, etc., a gente fica pouquíssimo tempo com a família da gente. A gente passa mais tempo trabalhando do que com a família. Então, esse ambiente não pode ser um ambiente ácido, ruim, né? Tem que ser um ambiente aonde as relações e os resultados para a gente sejam bons, como pessoas, como seres humanos. E o que isso traz para a gente? Se uma empresa traz, né, faz aqui, ó, ações que buscam a implantação de melhorias e inovações gerenciais e tecnológicas no ambiente de trabalho. Se uma empresa busca fazer isso, quer melhorar a qualidade do trabalho, isso vai fazer com que esse ser humano ele tenha mais resistência ao estresse, seja mais resiliente. Porque, sim, o trabalho vai continuar tendo estresse. Você vai continuar tendo cliente que vai achar bom ou ruim uma coisa, ou um fiscal, ou um órgão do governo, ou alguém, ou seu chefe, alguém vai continuar tendo problemas. E você vai continuar tendo problemas com custo, com prazo, com um monte de coisa. Só que você vai ter resiliência. Se você está num ambiente mais interessante, ele vai ser, mesmo que você tenha estresse, vai ser menos estressante, porque você é mais resiliente, tá? Você vai ter mais estabilidade emocional, vai ter mais eficiência no trabalho, vai se relacionar melhor. Isso é igual aquela história do cachorro, né? O cara sai com raiva de casa, chuta o cachorro morde o outro, certo? Então, se você tem um relacionamento bom no trabalho, isso reflete em casa, e aí em casa reflete no trabalho. Você cria literalmente um ciclo vicioso. Perdão, virtuoso. Aí, bobagem. Tá? Um ciclo virtuoso, que essa é a ideia, tratar seres humanos como seres humanos. Nossa, mas parece tão teórico, professor, mas parece. Marcelão, você tem certeza que isso faz parte da vida? Existem vários exemplos de empresas na área de tecnologia que são assim. Eu estava até discutindo com meu sócio esses dias sobre alguns modelos de negócio, como Facebook, Microsoft e outras empresas, aonde os funcionários eles são pagos, inclusive, são quase obrigados a ficar no ócio criativo, certo? O cara ir jogar ping-pong, tomar cerveja, ir de bermuda, porque eles precisam que as pessoas
deixa a mente um pouco, assim, absorta no vácuo para que venham ideias, é o famoso ócio criativo. Imagina isso numa empresa de engenharia, aonde você tem prazo apertado, não sei o quê e tal, o cara está pensando em contratar um engenheiro sem ser salário de engenheiro, ainda falsificar a função dele. Então, é assim, a percebe, assim, a distância de anos-luz que a gente está de uma coisa e outra? Mas está é por falta de querer, não está por falta de ser realizável, que as maiores empresas do mundo fazem isso, e todo mundo quer trabalhar nelas, certo? Tem Então até um assim exemplo, né, professor? Eu não sei se o hã. senhor viu que recentemente lá na Islândia, eles estão fazendo testes agora de jornada de 4 dias de trabalho na semana, e não 5 mais. E estão falando que é um sucesso, né, pelo menos nas notícias. Na verdade, assim, o ócio ele é importante em 2 aspectos. Ele é im vários aspectos o ócio é importante. O povo vai falar: "Esse cara é preguiçoso, hein". O ócio é importante para criação, você tem que ter tempo para pensar. Você ficar o tempo todo trabalhando, você vai criar que hora? Nunca. Dormindo? "Ah, acordei, deixa eu fazer". Não, não é assim que funciona. Então, assim, você tem que ter o ócio criativo, você tem que ter o ócio para gastar. Que hora você vai gastar? Se você trabalha 24 horas por dia, você trabalha 6 dias por semana ou 7 dias por semana, você não vai gastar, então você precisa gastar. Você tem que ganhar bem para gastar. Se você ganha mal, você vai gastar pouco, a economia não gira. Então são mandamentos, né. E assim, só que o terceiro que eu ia falar do ócio é saúde. Você trabalha demais, tudo isso que eu falei aqui, ó, vai para o ralo. Então, para você ser mais resiliente, mais eficiente, etcétera, você tem que descansar suficientemente também. Então o ócio ele é importante, certo? Você Professor, descansar é importante. assim, o dia a dia numa empresa de engenharia é caótico, né? É Não, caótico. talvez não todas as vezes, mas a maioria das vezes. Então, como que uma empresa pode começar a implementar isso, essa qualidade de vida no trabalho, é, com, com passos pequenos? Porque às vezes realmente não tem o recurso financeiro, tem a adaptabilidade dos funcionários para as coisas que estão mudando. Eu vou dar um exemplo de uma empresa dessa pesquisa. Gente, vocês vigiam a hora para mim, tá, que eu falo demais, né. Já são 10 para as 9. Tá bom, a gente tem 40 minutos ainda, né. Eh, eu vou dar um exemplo, se você esperar um pouquinho, se eu não falar, você me cobra de novo, que eu vou dar um exemplo de uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa, porque eu não pedi permissão. Eu deveria até falar para ser uma propaganda da empresa, porque ela foi o case de sucesso desse trabalho das meninas, né. Mas ela tomou algumas ações que melhoraram a qualidade de vida da empresa em uma empresa de engenharia e de uma empresa de construção civil, tá. Que você pensa assim: "Poxa", e construção civil, gente, pra quem não é do ramo, né, é um negócio complicado, porque você tem zilhões de itens para controlar. Pensa, você tem instalação elétrica, instalação hidráulica, você tem fundação, estrutura, alvenaria, acabamento para cada coisa, a cobertura, pintura. Então, assim, paisagismo, é muito detalhe. Se for analisar a quantidade de item que tem num troço desse, é coisa demais para ser controlada. Aí você ainda controla as pessoas, você controla o meio ambiente, você controla cliente, você tem que ir atrás de são os stakeholders, né, as pessoas envolvidas, né. Aí tem fiscalização, tem fornecedores, tem investidores, você fica no meio desse turbilhão, o engenheiro, falando do engenheiro, né, fica no meio desse turbilhão, e é um turbilhão, tá. Mas nesse meio também tem vários turbilhões. Você imagina o mestre de obra que está nesse meio também, que é o engenheiro que levou tudo isso, passa para o mestre que leva o pessoal dele, e ele fica no meio desse negócio também, tá. E às vezes ele é o tradutor, né, dessa ideia para a base. Então, como é que faz? Tem jeito? Tem. Tem, eh, cases bons? Tem. Tem cases muito bons, cases bons, cases razoáveis, e tem gente que está começando.
tá? O negócio é começar. Você começa devagar, vai percebendo que não é um bicho de sete cabeças e as pessoas começam a gostar de trabalhar no local que está. Inclusive, se sair, fica grilado. Poxa, eu não queria sair daquela empresa, certo? Ah, então, assim, tudo isso aqui que a gente está falando, que é melhor ao ser humano, melhora na empresa. Que a gente acabou de falar, o exemplo de algumas empresas grandes aqui, né? Você vai ter uma força de trabalho mais saudável, menos rotativa, inclusive ela não vai querer ser rotativa, mais produtiva. A questão, sim, da mão de obra ser menos rotativa, o que é legal é que você também vai ter uma mão de obra mais qualificada. Você vai poder escolher quem são aqueles que realmente são os melhores, quando você tem essa possibilidade. E melhor ambiente de trabalho. Até para a empresa é muito melhor você trabalhar no ambiente. Imagina trabalhar num ambiente onde todo mundo tem medo de olhar e falar: "Nossa, o chefe vem ali", aí vai todo mundo para lá. Existem empresas assim, né. "Nossa, o chefe chegou". E tem lugar que não: "Não, o chefe chegou, vamos lá". Então, sim, são filosofias e filosofias, né. Ah, na qualidade de vida do trabalho, então, basicamente eu quero trabalhar a motivação para melhorar o desempenho, certo? Mexendo com pessoas, e isso vai trazer, obviamente, em quase que num ciclo, né? Uma autorrealização e dessa forma melhores condições de trabalho, tá? A qualidade do trabalho, na verdade, a gente poderia falar assim, são melhores condições de trabalho, mas fica mais bonito falar qualidade do trabalho, né? Aqui tem alguns teóricos, tá? Eh, Limões de França, Walter Davis, Ackman Olsen, Wesley, Bellinger e Walton. Cada um tem uma visão. E a gente optou, né, no trabalho das meninas, a estudar o Walton aqui, que ele falava. Aqui tem o que fala cada um, eu não vou detalhar de todos, mas a ideia é o seguinte: é de medir, é quantificar mesmo a, a qualidade de vida no trabalho. Ela é, segundo esses autores, quantificável. Obviamente que cada um enfatiza um aspecto para quantificar essa qualidade de vida no trabalho. Tá, o Aldrin, o que ele imaginou? Né? Ele fundamentou um conjunto de conceitos sob a ótica organizacional, tá? Fazendo referência à humanização no ambiente de trabalho, abordando 8 critérios analíticos para avaliação. Então, ele tem 8 critérios, vamos ver daqui para frente, no próximo slide, quais são os 8 critérios que o Walton imaginou, e ele analisa isso passo a passo e verifica em pesquisa de campo qual que é a percepção, o que é importante, a percepção do funcionário em relação a isso, certo? Então, assim, esse tipo de pesquisa não pode ser uma pesquisa feita. Esse é o cuidado que tem que ter com pesquisa, né? Porque você pode, no jeito de fazer pesquisa, invalidar todos os seus dados, certo? Então, você vai fazer a pesquisa e aí o chefe vai junto e fica ali olhando. Aí você vai responder tudo 5, né? Não, isso é 5, isso é 5, certo? Agora, se você vai fazer lá, o cara nem sabe que está sendo pesquisado. É uma conversa informal. Às vezes o cara está gravando a conversa para depois ele passar limpo. O cara vai dar um feedback muito mais assertivo a respeito da impressão dele do que ele responder um questionário, né? Sabendo que alguém depois vai avaliar, né? Foi fulano que falou, mesmo que ele fale, não tem seu nome, não tem nada. As pessoas têm receio, certo? Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso, né? Senão você estraga toda a sua pesquisa só no modo, na metodologia de se fazer uma pesquisa, tá? E aí os outros, cada um tem uma consideração, né? Aqui o Bellinger considera o trabalho em si, né? O crescimento da pessoa, tarefa com significado, né? E função em estruturas abertas. O Heckman, que apoia a cadeia de trabalho, dimensão da tarefa, estado psicológico crítico e resultados pessoais. Então, cada um tem um jeito de avaliar.
né, e os seus indicadores, e com esses indicadores ele verifica qualidade de vida. Se vocês quiserem depois eu posso passar o nome de cada um, com esse nome aqui vocês conseguem, os trabalhos. E eu tenho algum desses trabalhos também, se alguém quiser eu posso passar. Inclusive, o artigo da Ana e Mariana, eu não pedi autorização para elas não, mas como o trabalho é público, né, eu acho que elas vão ter o maior prazer em que vocês deem o trabalho delas. Eu posso passar, porque ela passa por tudo isso aqui, certo? Quais são, então, esses 8 aspectos que o Walton fala? Ó, compensação justa e adequada, condições de trabalho, uso e desenvolvimento de capacidade, oportunidade de crescimento e segurança, integração social na organização, constitucionalismo, o trabalho e o espaço total de vida, relevância social do trabalho na vida. E cada item desse tem, se não me engano, mais 4 subitens. Então, na conversa com o funcionário, você, na sua percepção, ou até no questionário, você usa uma escala de Likert de 1 a 5, né, e vai pontuando essa percepção que o funcionário, né, tem da empresa em cada aspecto desse, né. Como foi bem falado, né, ah, sobre salário. Salário é motivador? Sim e não, certo? Segundo a qualidade de vida no trabalho, se você está trabalhando num lugar aonde você tem vários aspectos bons, mas o seu salário é ruim, aí você não vai estar motivado. Aí você tem tudo bom e o salário também é bom, ele participa como parte da qualidade de vida no trabalho, da motivação, certo? Então essa é a ideia do Walton. E às vezes, o salário não precisa ser, exatamente salário alto, mas salário justo. Aqui entra um detalhe, que a gente tem que perceber o seguinte, quando a gente fala em compensação justa e adequada, a gente está falando de equidade e não de igualdade, certo? É uma diferença muito grande, porque as pessoas não são iguais e não dá para tratar os diferentes igualmente. Você tem que tratar os diferentes diferentemente, com justiça, com equidade, certo? É dando mesmo as condições para que todos desenvolvam da melhor maneira possível a sua tarefa, mas recompensando de maneira justa. O que não dá, por exemplo, é para 2 pessoas que fazem a mesma coisa, produzem o mesmo tanto, um ganhar o mesmo que o outro, por exemplo, que o cara tem 2 anos a mais de serviço. Aí o outro vai olhar e falar: "Poxa, o cara ganha, eu estou aqui há 5, o cara está há 7, o cara ganha porque tem há mais tempo. Qual que é a lógica disso, se a qualidade do meu serviço é tão boa ou até melhor?". Então, eh, essa percepção que o funcionário tem, tá, ela é importante que a empresa perceba e que ela tente trabalhar com a maneira mais justa e equânime possível. Lembrar, é equidade e não igualdade, porque as pessoas são diferentes. Tanto é que as pessoas entram junto na empresa e umas deslancham e outras não, e outras saem da empresa, vão para outro lugar, tal, porque as pessoas são diferentes. Às vezes elas saem até porque ela descobre que aquilo não é o que ela quer fazer, tá? Não é porque ela é incompetente, tá? Então, assim, as pessoas são diferentes, têm anseios diferentes, então tem tratamentos diferentes, mas o tratamento diferente não quer dizer tratamento injusto. Então tem que sempre lembrar, equidade é a palavra correta. A gente tem que tomar porque todo mundo fala assim: igualdade, 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 parece um mantra, mas a igualdade não existe. As pessoas não são iguais, né. As pessoas não são literalmente iguais. Então você tem que, saber lidar. Por isso que eu falo assim, as teorias humanas são complexas, porque os seres humanos são complexos. E são complexos porque são diferentes. As pessoas vêm de, locais geográficos diferentes
de famílias diferentes, de estado social diferente, de religiões diferentes, alimentação diferente, são educados em lares e escolas diferentes. Na mesma casa, as pessoas têm amizades diferentes. Então, é esse montoado de coisa que vai montar o ser humano. Como é que eu vou dar conta de lidar com seres humanos diferentes no mesmo lugar? Qual que é a regrinha? Não existe. A regrinha não existe, tá? Então, ai, mas você está falando isso aí o quê? Isso aqui é uma média de que você tem que tratar as pessoas com justiça, dar a melhor condição de trabalho possível, né? Deixar que elas se desenvolvam, que elas se relacionem entre si e que a sociedade perceba a importância dela na empresa, que a empresa perceba a importância dela e reconheça. O trabalho faz parte da vida da pessoa e a pessoa faz parte da empresa, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para que ela se sinta motivada. Uma qualidade de vida no trabalho é quando, em todos esses itens aqui, e em cada um dele, que tem, se não me engano, 4 subitens, se tiver 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, é uma empresa perfeita. Vai achar? Não sei. Eu vou ter que ter um cara só para gerenciar isso aqui? Não. Você tem que. O que eu acho interessante é você ler isso aqui, certo? Entender cada detalhe disso aqui. É como eu disse, não tem receita de bolo, mas para você ver o que algum estudioso pensou algum dia de como seria o melhor jeito de fazer com que as pessoas tivessem a melhor qualidade de vida no trabalho. Alguns exemplos eu dei aqui, tá? Aí foram feitos, bom, na verdade antes, né, aqui seria o quê? Aqui o status quo, né, do QVT e o trabalho, e o trabalhador da construção civil, né? Ou seja, é um mercado que é produtivo e seletivo, intensas cobranças, né? Foi falado, né? Intensas cobranças, trabalho insatisfeito, pouca motivação e muita rotatividade, absenteísmo e acidente de trabalho. O QVD tenta quebrar isso, né? Com uma organização humanizada, certo? Trazendo satisfação para os empregados. Essa é a ideia. Esse aqui é como a gente está. Não todas as empresas, obviamente, conheço empresas que já estão trabalhando isso aqui, e atingiu 5 em muitos daqueles índices, aonde não é 5 é 4, certo? Eu vou mostrar para vocês agorinha. Mas o QVT percebe que ele é, assim, uma certa evolução do pensamento, tanto de Maslow quanto Hertzberg. Ele junta tudo, aqui é o microfone, ele junta tudo e fala assim: olha, é porque tudo é importante para o ser humano. É importante para o ser humano ganhar um bom salário? É. É importante ser reconhecido? É. É importante ambiente de trabalho? É. Então, assim, tudo é importante. É importante relacionamento social, reconhecimento. Às vezes você trabalha numa empresa e quando alguém fala assim bem da empresa, você trabalha, você está perto, você dá vontade de falar: eu trabalho lá, né? Não, eu trabalho ali, certo? Você fica aquele orgulho. Ou então você, às vezes você quer falar: não, na minha empresa faz assim, faz desse jeito. Conheço muitas pessoas que fazem isso, né? Tá lá e de repente começa a contar do trabalho dele: "Não, aconteceu isso, isso e tal". Aí você fala: "Pô, você tá aqui divertindo então você fala de trabalho, nossa, que lá", e não para, certo? Porque a vida social dele, o trabalho realmente é interessante para ele, né? Os 2 aspectos que foram abordados na pesquisa das meninas foi a rotatividade e absenteísmo, né? A rotatividade tem a ver, né, com admitir, demitir, que é o famoso turnover, né? E o absenteísmo são essas faltas injustificadas que o funcionário tem, ou até justificadas. Às vezes, o caboclo inventa alguma doença, ou então ele tem mesmo algum problema e tem muitas faltas. Ele pode ter o problema, inclusive, por conta de estresse,
por conta de alguma coisa que ele adquiriu na própria empresa, às vezes. Essa alta rotatividade, ela traz o quê? Ó, traz para a empresa perda de produtividade, perda de lucro e perda de saúde organizacional, né? O absenteísmo aumenta a atividade de outros funcionários, atrasos nos prazos, obviamente o cliente vai estar descontente, eu vou ter mais hora extra e aqui sim um círculo vicioso, né? E aí isso vai causar, né, prejuízo, né? Que eu vou aumentar isso aqui, esse trabalhador que vai trabalhar mais vai ter mais hora extra, e ele é mais caro que se o outro estivesse trabalhando, e mesmo assim ele não consegue fazer atividade, porque muitas vezes ele nem sabe fazer aquela atividade que está fazendo no lugar do outro, né? Aqui eu tenho um exemplo de 3 empresas, tá? Naqueles 8 critérios lá, foi feito uma uma análise, certo? E aqui tem as respostas, tá? Aqui, no critério 1, basicamente o critério 1 é aquele que fala de salário, né? Teve alguém que respondeu 1 e teve gente que respondeu 5. Nota máxima, está satisfeitíssimo. Na média geral, deu 3,278. Como teve essa grande discrepância, o meu desvio padrão vai dar alto. Ou seja, as pessoas nessa empresa, tem gente satisfeita e tem gente insatisfeita, certo? E aqui em vários aspectos, ó, pode ver aqui também. Aqui o desvio padrão está alto, o desvio padrão está alto. Então quer dizer que eu tenho muita gente que falou nota baixa e outros falam nota alta, porque eu tenho um desvio padrão mais alto, tá? Na empresa 2, a mesma coisa acontece, ó. Eu tenho também notas até mais baixas, né, do que essa de cá, ó, certo? Acho que também tá no mesmo estilo, né? Tem mais 2 aqui. E eu tenho um desvio padrão aqui alto também aqui, ó, certo? De 1 para 5, 1 para 5 aqui. Então isso mostra também que a gente percebe com isso que as pessoas não a a a percepção de equidade e justiça não é lá muito alta, porque se uns acham bons, outros não, alguma coisa tá esquisito aqui, né. E tem uma terceira empresa, aonde foi feito o mesmo tipo de pergunta, aí eu vou responder para a Anaísa, tá, com quais são as, ações que foram tomadas. Se eu lembrar todas, eu até posso pedir aí para a Ana e a Mariana, se elas estiverem assistindo, colocar no chat aí algumas ações, se eu lembrar, se eu esquecer alguma, tá. Na empresa 3, percebe aqui, ó, aqui eu já tenho uma média bem mais alta, um desvio padrão bem menor, tá. Todas as notas, deixa eu botar meu óculos para enxergar aqui, todas acima de 4,5 e várias aqui, ó, bem pertinho de 5, certo? Com desvio padrão baixinho. O maior desvio padrão é justamente na análise salarial, na percepção salarial. Então, essa empresa tem que prestar atenção nisso, porque isso é uma percepção. Alguém está achando que o modo pelo qual a empresa paga não é o mais justo. É essa a ideia. Mas, mesmo assim, não tem uma grande insatisfação. De 5, eu estou com 4,67. Então, a maioria das pessoas tem uma percepção de justiça na empresa, tá? Que essa empresa fez? Coisa simples, tá? Ó, ela é uma empresa que constrói prédio, certo? Uma das coisas que ela gosta de fazer é quando ela vai construir o prédio, ela faz a garagem lá no subsolo logo, rapidamente, para quê? Para que os funcionários que cheguem de carro, de moto, bicicleta, tenham aonde colocar seus veículos. Então isso é bom, porque não enche de veículo na porta da obra, os vizinhos não ficam chateados e o funcionário se sente valorizado, e com o seu veículo seguro, tá. Isso é uma coisa que ele faz. Faz hortas comunitárias nas obras.
hortas mesmo, muita coisa. Inclusive, os próprios diretores da empresa passam nas obras lá e conversam com o pessoal, que é uma outra coisa, que você valoriza as pessoas, né? Chamar pelo nome, conversar, mostrar que essa diferença que existe, que é uma diferença social, ela é uma diferença social, mas somos todos seres humanos, certo? E aí vai lá e colhe também da mesma horta, leva para casa, alface, cenoura, não sei o quê. As pessoas levam para suas casas também, certo? Olha o tamanhozinho das coisas que ele faz. Ele faz junto, não sei se com Seconce, um negócio de saúde, dentário, na obra, programa com a família para de treinamento, né, de cursos, para que a família possa melhorar a sua renda também. Então, às vezes, dá cursos, procura fazer treinamentos para pessoas da família, para que elas possam melhorar, se sentir valorizadas. Auxiliam os funcionários a estudarem no canteiro de obra ou de outra forma, para que elas melhorem também a sua instrução, para que se tornem, sei lá, quem tem só ensino fundamental, tem ensino médio, superior, quem tem médio para ter o superior, para quem tem superior conseguir uma especialização e assim por diante. Ou seja, então assim, não são coisas tão absurdas de se fazer, né? E conversando com ele, com o dono da empresa, ele me disse que a ele e o sócio dele, quando ele fez, ele não tinha pensado, assim, no retorno financeiro que isso lhe causaria. Mas quando a gente analisa isso aqui, a gente percebe o quê? Que a pessoa que tem uma percepção de qualidade de vida no trabalho, ela é mais motivada que uma outra empresa. A gente não conseguiu fazer nesse trabalho uma análise final da produtividade, porque houve uma perda de dados lá e a gente não conseguiu dados suficientes para fazer uma análise temporal, para verificar, à medida que foram tomando ações, como é que a produtividade mudava. A ideia inicial era essa, a gente não conseguiu por causa dessa perda de dados que houve. Mas a gente já percebe o quê? Que existe uma qualidade de vida melhor. Conversando com o proprietário, ele não reclama de aumento de custo, né? E ele disse que quando ele fez essas ações, ele não pensou que isso aumentaria custo ou nada, mas é uma próxima etapa de pesquisa a gente fazer essa análise mesmo, para verificar a produtividade, se realmente a produtividade aumentou ou não. Então, aí eu falo assim, eu faço a maior propaganda, o Sisduscom faz propaganda, que eu vou falar sobre motivação e produtividade, eu aqui, e eu vou deixar para vocês na verdade, cadê? Não sei, ainda falta alguma coisinha aqui ainda. Eu vou deixar uma interrogação. Mas por quê? Ó, aqui estão aqui as ideias, ó. Bolsa universitária, inclusão digital, cursos familiares, trilho odontológico, sala de música, salão de jogos, cursos técnicos, estacionamento dentro das obras. Faltou a horta aqui. Então tem mais coisa. Isso tudo aqui foi feito pela empresa 3. E não tem nenhuma coisa aqui que é complexa. Inclusive, esse trilho odontológico é do Seconce, tá? Então, assim, são coisas passíveis e possíveis de serem feitas. E, assim, quando você vai olhar o custo que isso é para uma empresa, né? Tipo assim, um salão de jogos custa o quê? Né? Tá? Curso técnico, você vai no Senac, no Senai e faz um convênio, você já paga Senai, Senac como patrocinador, então você tem algumas vantagens. Então, não é complexo, dá para ser feito, certo? Aqui mostra o índice de absenteísmo em 2013 era 1,7, né? Ele baixou, aumentou em 2015. Aqui eu não lembro mais, as meninas aí pode falar qual foi a razão específica que aconteceu em 2015, eu nem lembro mais historicamente, certo? Mas a gente percebe que o absenteísmo
é algo que está sob controle nessa empresa. Isso aqui é abaixo da média. Assim como a rotatividade, que o valor de referência no Brasil é 116, lá está no final no último de 2018, que foi um ano problemático, que houve troca de presidência e tal, mesmo assim, o índice deles é abaixo do valor de referência do país. Ou seja, isso diminui o custo. Se isso diminui o custo, a gente tem que ver se essas ações aqui, o custo dela é maior do que esse custo que ele teve aqui. Essa conta aqui não foi feita. Mas, pelo tamanho do número, pelo tamanho da diferença, a gente percebe um ganho relativo. E é um ganho interessante para a empresa, porque quando você diminui a rotatividade, você continua com a produtividade alta, você mantém as melhores pessoas, tá? E você diminui o custo de admissão, demissão, certo? Então, redução de índice, aqui, ó, o jeito antigo de falar, né? RH bem estruturado, recursos humanos, né? Então, você tem que ter uma gestão de pessoal bem estruturada, e aí eu tenho bons resultados. Gestão de pessoal bem estruturada, você não precisa colocar tudo aquilo, dependendo do tamanho da sua empresa. Mas você precisa pensar assim: eu tenho quem trabalha para mim é um ser humano, certo? O que faz um ser humano se sentir bem na minha atividade? Sei lá, eu tenho uma indústria de componente elétrico, eu tenho uma empresa de construção civil, uma empresa de concessionária de estrada, sei lá, de saneamento, restaurante, se tiver algum engenheiro de alimento assistindo, né? Então, o que é que as pessoas, como é que eu posso fazê-las se sentir melhor dentro da empresa para que a gente atinja? Não é para que atingir, isso vai ser consequência. Você vai atingir bom resultado. Mas se você fizer uma gestão de pessoas pensando nas pessoas, você acaba tendo seus bons resultados, tá? Então, só para lembrar, né, na nossa pesquisa, essa que foi feita pela Ana e pela Mariana, a gente chegou à redução de absenteísmo, redução de atividade e outra atividade, tendo o quê? Uma qualidade de vida melhor no trabalho, certo? E aí vem, né, um detalhe. Quando se faz investimento em responsabilidade social e melhor condições de trabalho, a gente consegue, obviamente, diminuir todos aqueles itens que a gente colocou lá atrás, né? Lá no começo. Porque essa empresa tinha baixo índice de acidente também, certo? Além de baixa atividade, baixo absenteísmo. O pessoal gostava da empresa, tinha uma percepção de qualidade de vida trabalhando naquela empresa. Essa percepção foi procurado fazer a pesquisa nas 3 empresas da mesma forma, certo? Da mesma forma. Então, a percepção foi passada daquilo que o trabalhador realmente imagina do trabalho em que eles estão, tá? Aí chegamos num ponto aqui, né, que é a pergunta: trabalhadores satisfeitos, baixos índices de rotatividade e absenteísmo, realmente fazem com que aumente a produtividade? Agora eu vos faço essa pergunta. Aproveitar aqui para a gente trocar ideia, já que a ideia é conversando sobre produtividade e motivação. O que vocês acham? Eu vou tirar aqui da tela, então, né? Obrigado. E a gente pode voltar aí. Cadê? Onde é que eu tô? Nem lembro mais. Interromper compartilhamento, né? Pronto, voltei.
Agora voltou. Estamos Professor aqui. Marcelão, obrigado pela exposição, fantástico. Eu vou abrir o pessoal também, né? Quem estiver participando aí no chat, pode ficar à vontade de responder o questionamento que foi levantado aqui pelo professor nessa interrogação. O pessoal também, inclusive, pediu o material, viu, professor? A gente vai Tá. coletar ele com você e aí a gente vai encaminhar por e-mail quem se interessar. Bom, né? Pelo menos assim, o que ficou bem, pelo menos assim, explícito para mim, é que não existe uma receita de bolo, como o senhor falou, né? A verdade é que a própria postura, né, dos líderes, né, ela desencadeia, acredito eu, de maneira, por consequência mesmo, né, a todos os colaboradores da empresa, né, e quem está envolvido ali no processo. Às vezes nem colaboradores, mas fornecedores, né, prestadores de serviço, eventualmente. Eu acho que é por aí, assim, não tem uma regra, né? Mas pelo menos ficou bem para mim, assim, que independente do tamanho da empresa, né? Se são 1, 2, 50, 100 funcionários, é uma cadeia, assim, porque são seres humanos, né? Então você se sente bem perto de quem aparentemente está bem, quem está motivado, quem faz boas ações, né? Então acho que eu pelo menos tirei essa lição aí. Eu acredito que aumente a produtividade, sim. Eu também parei para refletir durante a sua apresentação, professor, o tanto que tem uma mudança de estilo de vida e de trabalho, né, para alcançar isso, porque, assim, pelo menos a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, e a nossa geração também é uma geração que sempre escuta e está acostumado com você vai trabalhar muito, você tem que ralar muito, tem que acontecer muita coisa para você conseguir conseguir chegar onde você quer chegar. Todos os estágios que eu fiz foram sempre bem sobrecarregados de afazeres, né? De coisas que eu precisava entregar, mesmo como estagiária. Então, eu acredito que sim, isso tem total diferença. E eu parei para pensar nisso agora. Eu não tinha pensado nesses fatores, em como a minha vida pessoal e a minha vida do trabalho são entrelaçadas, né? O Daniel Rodrigues fez uma pergunta. Professor, quando você citou o Fayol, disse sobre hierarquia. Algumas empresas mais modernas têm adotado um modelo mais horizontal, com responsabilidade dividida entre os colaboradores. O que você pensa sobre esse modelo? Acha que é aplicável em todos os setores? Olha, não existe, voltando àquela, eu falo até para João Paulo, né? Receita de bolo não existe. Você falar assim, esse tipo de modelo é aplicável para todo lugar. A razão é simples. Existem perfis de pessoas. Eu lembro que uma época, 1997, eu fiz um curso, foi a primeira vez que eu fui gerente de uma empresa. E o curso chamava Liderança, acho que era Liderança e Motivação, alguma coisa assim, foi em 97. 97? É por aí, tá? Vocês não eram nem nascidos, hein, gente? E aí, eu sempre ficava no final para conversar, para trocar umas ideias. E aí, eu conversando com a psicóloga lá no dia, que foi a menina que deu o curso, e eu falei, nossa, mas eu tenho um perfil meio de chefe, né? Eu sou um cara que mais manda. Ela falou assim, ó, tudo se aprende, até liderança aprende, mas você tem que aproveitar o seu perfil, né? O seu modo de ser, para você adequar ele nos ambientes em que você está, certo? Porque vai ter ambiente que algumas vezes, por exemplo, não estou fugindo da resposta, viu, Daniel, né? Eu vou chegar lá. Que às vezes a, as pessoas precisam de uma liderança mais forte. Assim, o perfil dos liderados é assim. Então, se esse é o tipo, então eu preciso de um modelo hierárquico mais ou menos igual, por exemplo, Fayol, onde a responsabilidade ela é definida, eu sei quem
se acontecer algo, quem eu vou procurar e assim por diante, tá? Existe um sistema que hoje está sendo muito utilizado, que é o projetizado, certo? Não tem uma hierarquia tão assim definida por quem é o dono do negócio, vai fazer, não. Existe um projeto, esse projeto tem um gerente do projeto, monta uma equipe, essa equipe é multidisciplinar e às vezes, e muitas vezes, ele pega pessoas de várias partes da empresa para tocar um projeto em si, e ele entremeia esse negócio. Isso é muito comum, por exemplo, nas empresas que mexem com qualidade. O setor de qualidade, por exemplo, ele é todinho dentro da empresa como uma teia de aranha. Eu tenho pessoas que representam a qualidade em todos os níveis. Qual é o projeto? O projeto é fazer com que a empresa mantenha um certo sistema de garantia de qualidade. Então, falar assim que um sistema ele é igual para todos, isso depende muito. Depende do empresário, como ele pensa, depende das pessoas que vão trabalhar com ele, nível cultural, a história. Às vezes, você vai para uma região onde as pessoas estão muito acostumadas com esse tipo de liderança muito mais forte. Aí você chega lá, aquele cara todo mais liberal e tal, talvez não funcione tão bem. Então, a regra, com certeza, é a exceção, certo? Não existe falar assim, qual o modelo que é o melhor modelo. O melhor modelo é aquele modelo que você vai funcionar, vai fazer e ele vai funcionar. Como ficou em cima do muro, né? Não. Você tem que tentar entender o seu público interno, tá? Quem é? Onde que eu estou vivendo? Como é que são essas pessoas? O que que elas querem? Como é que funciona? Por isso que muitas vezes, como eu falei, né? Tem um cara que é diretor de uma empresa, sei lá, no Rio Grande do Sul. De repente o cara fala, não, esse cara agora vai para Goiás. Aí, de repente, o cara está em Goiás, vai para o Ceará. Ou então, quando é internacional, né? O cara está tranquilo aqui, de repente, o cara, não, o cara vai para Namíbia, ou tá para Austrália, para exatamente para que ela traga uma percepção diferente de um outro lugar e ela aprenda com um novo lugar como que pode fazer diferente e melhorar a produtividade de alguma forma, melhorar o resultado de alguma forma. Então, assim, não existe assim, se esse ou aquele. E existem vários sistemas de organizacionais. O próprio Taylor, né? Ele tinha um sistema que ele é bem moderno, né? Que ele é quase que horizontal. Ou seja, só que ele era, para quem não compreender, porque assim, eu tinha um supervisor que ele era supervisor por área, por serviço. Não era supervisor das pessoas, da equipe. Então, de repente, eu tinha uma equipe que era supervisionada por vários supervisores, porque cada supervisor supervisionava alguma área específica. Se a gente for pensar bem, projeto é assim, né? A qualidade é assim, certo? Então, não existe assim, qual que é o jeito certo, qual que é o jeito errado. Tem qual que é o jeito que se adaptou à sua empresa e você vai aprender com a empresa e vai melhorando, tá? Ah, o pessoal inventa um monte de nome, né? Reengenharia, não sei o que e tal. Né? Eu vou começar do zero, acabar com tudo, fazer de novo, que é a famosa reengenharia, né? Mas você tem que respeitar, assim, a história da empresa, certo? E cada empresa é de um jeito. E você vai chegar lá e vai pegar a sua história e colocar junto com a história daquela empresa. Ah, você vai começar do zero. Aí você tem a oportunidade. Vou começar uma empresa do zero, eu tenho a oportunidade de montar um baita de um plano de negócio, estudar tudo que existe, entender meu público, qual que é o melhor meio de eu trabalhar com ele, e aí montar uma estrutura que eu acho mais interessante para meus resultados, tá? Espero ter respondido.
Cadê? Quem mais? Quem mais? Respondeu sim, professor. Ah, tá. O Felipe Corrêa não tá aí não, professor Felipe? Eles que ia perguntar o negócio, tô doidinho para responder para ele, se ele for perguntar. Não, ele não falou nada aqui nos comentários, não. Ah, danado, tá vendo? Bom, professor, acho que é isso. Acho que o pessoal aqui não tem mais nenhuma dúvida. Você quer fazer alguma consideração final aí, para a gente já ir procedendo aqui para o final? Não, eu quero então agradecer então, né, a oportunidade, tá, gente? Eu gostei muito, tá, de participar. Se vocês, ó, para não ficar assim só acabar com a figurinha carimbada, né? Mas se no futuro vocês quiserem me chamar para um outro assunto, estou à disposição para ajudar. Eu acho essa iniciativa do Síndicos com Jovem muito legal, né? Fiquei muito feliz quando a Anaísa me convidou, muito mesmo. Porque tem alguns alunos que a gente guarda no coração, né? E a Anaísa é uma dessas alunas, né? Que eu gosto muito da Anaísa, acho uma aluna eu também gosto muito de você. E assim, eu quero agradecer mesmo, né? Obrigado pelo convite. Espero que, para quem assistiu a palestra, tenha sido de alguma utilidade. Às vezes a gente fala muito, não sei se eu fui prolixo ou alguma coisa, mania de professor mesmo, querer ver esmiuçar demais e tal. Às vezes a gente fica até chato, né? Mas é para tentar ser o mais didático possível. Espero ter ajudado. Obrigado e estou à disposição de vocês. Tá? Obrigada. E aí o material depois eu vou passar o texto lá, o artigo das meninas, e vou passar o do Adam Smith também, eu vou passar, que eu tenho ele. Esse é fácil na internet, mas eu passo também. Tá ok? Obrigado, professor. Agradeço em nome do Sinduscom, tá? Um abraço para o senhor, um prazer de conhecer. Aproveito também para os seus alunos, né, que você tiver a oportunidade também, convidar a fazer parte, né? O Sinduscom Jovem, ele é para justamente fazer essa ponte, né, entre o estudante e o recém-formado com o mercado de trabalho, né, capacitando ele da maneira que a gente conseguir, trazendo algumas ações sociais, inovação. Então, assim, fica o convite, volte sempre, por favor, e eu particularmente adorei, e eu tenho certeza que foi muito proveitoso, pessoal, tá bom? Um abraço para você, seja bem-vindo aí e com certeza estaremos novamente juntos aí no próximo, tá bom? Um abraço, Naísa, até mais. Obrigado pela participação, pessoal de casa. Obrigada, gente, foi ótimo. Boa noite. Falou, gente. Obrigado.